com os irmãos, mesmo em situações de uma maneira que a gente não esperava, mas nós louvamos e glorificamos a Deus, que é fiel em todo o tempo. E eu gostaria, antes da gente começar a estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite, gostaria de ter uma palavrinha de oração, que a gente possa entrar na presença do Senhor, como diz a palavra do Senhor, com ações de graça, louvando, glorificando e reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos e te louvamos, Senhor, porque na tua muita graça e misericórdia, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem caminhado conosco. Oh, glorioso Deus, eterno Pai, Deus de eterna bondade e misericórdia, Deus de justiça, Deus fiel. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, assim como somos e estamos, ó Pai, e queremos te pedir, Paizinho querido, o perdão, Senhor, das nossas falhas, dos nossos pecados. Reconhecemos, ó Deus, o quanto somos falhos e necessitamos da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão. Senhor da glória, nos lava, nos limpa, Senhor, para que possamos, Senhor, adentrar a tua presença, estar diante de ti. E, Senhor, nesta noite, ó Pai, vem ministrar no coração de cada pessoa, de cada um de nós, a tua palavra. Senhor amado, que a tua palavra, Senhor, seja como um bálsamo na nossa vida, mas a tua palavra também seja, Senhor amado, como uma estaca bem firmada no nosso coração. Que seja, Senhor amado, para nós como um alicerce, como seja para nós, Senhor, um equilíbrio para as nossas vidas. Traga, Senhor, alívio, traga, Senhor, firmeza, traga segurança, Senhor, aos nossos corações. Senhor amado, dá-nos um coração quebrantado na tua presença. Senhor da glória, aquele que está agora ouvindo esta oração, Senhor, possa ser tocado pelo teu Espírito Santo no mais profundo da sua alma, no mais profundo do teu ser, ó Pai. Vai agindo poderosamente, Senhor, no nome santo de Jesus. Nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, a palavra do Senhor nesta noite, que eu gostaria de trazer para os irmãos, e eu espero, irmãos, sinceramente, que muito em breve, quando passar toda essa pandemia, todos esses medos, que a gente possa estar junto, louvando, glorificando ao Senhor e sabendo, amados, que a nossa vida está cravada na mão do Senhor, que nós não temos que temer o dia mau, porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor é aquele que está conosco. Ele nunca falhou e nunca vai falhar conosco, nem comigo e nem com você. E a palavra do Senhor, lá no livro de Romanos, no capítulo 15, o apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 15, no verso 30 em diante, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria a, a, e possa recriar-me convosco, e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Amados, o apóstolo Paulo, eu diria que ele era, como eu já até ministrei, era uma pessoa
muito especial, temente a Deus, homem de Deus. E o fato dele ser alguém, digamos, grandioso, é alguém que orava e os milagres aconteciam. Era alguém que, quando alguém olhasse para Paulo, poderia até perguntar: mas do que Paulo precisa? Paulo estava pedindo oração pelos irmãos, que orassem por ele. Alguém poderia dizer: mas Paulo ora e coisas grandiosas acontecem, milagres acontecem. Então, se ele é tão assim, tão usado por Deus, para que ele precisaria que a gente orasse por ele? Amados, às vezes a gente é tentado a pensar que há homens e mulheres poderosos, cheios do poder de Deus. Amados, a primeira coisa, poder não pertence a nós, poder pertence a Deus. Homem e mulher é apenas um instrumento na mão de Deus para ser usado segundo a vontade de Deus. Mas o poder não pertence a homem nenhum, a mulher nenhuma. Poder não pertence a ser humano, mas pertence a Deus, porque Ele dá a cada um segundo lhe apraz, segundo a medida da necessidade que se tem, naquilo que Deus precisa no ministério. Caso contrário, amados, seriam homens e mulheres talvez vaidosos, e isso não pode ter no nosso coração nenhum tipo de vaidade. O apóstolo Paulo, quando ele chega aos irmãos e pede que ore, que os irmãos orem por ele, Paulo sabia quem ele era, quem Deus era e aquilo que ele precisava naquele momento. Paulo não era o super crente, ele não era o super homem. Paulo não era aquele que se achava o bam, bam, o homem super cheio da fé, né? Mas ele sabia que ele tinha suas falhas e que ele precisava da graça de Deus, da oração dos irmãos, ele necessitava da misericórdia de Deus. E, amados, não foi só Paulo que reconheceu isso. O próprio Jesus, quando ele estava lá no Jardim das Oliveiras, ele disse assim para os discípulos: olha, fique comigo, ore comigo. O próprio Filho de Deus, momentos antes de ser preso para ser crucificado, sabendo de tudo que ele ia padecer, ele teve um momento, digamos assim, como ser humano que era, porque Jesus não veio como Deus, mas como um homem, ser humano, como eu e você, sentindo canseira, sentindo dores, sentindo fome, com o corpo sujeito também a enfermidades, veio como ser humano. E como ser humano, ele reconheceu que ele precisava do outro, que ele precisava das orações daqueles discípulos ali com ele para sustentar ele naquele momento, porque ele sabia o que estava por vir. Ele sabia aquilo que ele ia passar e sabia que não era fácil, humanamente dizendo, não era nada fácil passar por aquilo que ele teria que passar. E amados, quem é eu e quem é você diante de Deus? Quem nós somos? Quando a gente olha esses grandes heróis da fé, grandes homens e mulheres da Bíblia, que deixaram suas marcas, seus exemplos, suas virtudes, nós percebemos o seguinte, que todos precisaram de orações uns dos outros. Palavra do Senhor lá em Tiago, no capítulo 5, lá no verso 16, o Senhor diz para a gente orar uns pelos outros. Nós precisamos orar uns pelos outros.
Mas quando a gente diz, amados, que a gente precisa orar uns pelos outros, primeira coisa que a gente tem que entender, não somos autossuficientes. Primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos de humildade no coração, ter muita humildade. Primeira coisa que Paulo percebeu na vida dele, reconheceu, e ele teve a humildade de pedir oração, de pedir ajuda, de saber mesmo que ele orando, Deus ouvia, ainda assim ele queria que os outros ajudassem ele em oração e orassem por ele, porque sabia que era falho, humano e precisava da força que só Deus tinha para dar. Paulo, em nenhum momento, ele se sentiu o melhor dos melhores, pelo contrário, teve um momento quando a Bíblia fala de um espinho na carne, mas não dá maiores detalhes do que seria esse espinho na carne. Apóstolo Paulo chegou para Jesus, orando a Deus, pediu para Deus, falou: Senhor, tira de mim esse espinho na carne, eu tenho sofrido, tenho padecido, parafraseando, né? Foi mais ou menos isso que ele pediu para Deus que tirasse, né? E o Senhor respondeu: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo, depois de muitas experiências, ele pôde dizer que as fraquezas dele, que o poder de Deus realmente foi aperfeiçoado na vida dele. Ele pôde dizer: olha, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E o que vivo agora, eu vivo pela fé em Jesus Cristo. No final de todas as experiências dele, ele pôde perceber que tudo aquilo que ele passou contribuiu para o crescimento dele espiritual, contribuiu para que ele conhecesse Deus mais de perto, contribuiu para que ele tivesse experiências profundas com Deus. Então, amados, eu queria que você pensasse sobre isso, né? Nós não podemos, em tempo nenhum, achar que nós somos autossuficientes e que nós não precisamos do outro, ou que nós não precisamos da oração do outro. Tempo nenhum, nós não podemos achar que nós somos perfeitos, porque nós não somos. Nós não somos perfeitos, na verdade, hora nenhum, tempo nenhum. Nós somos tremendamente falhos. Por mais que a gente se esforce, ainda assim, de vez em quando nós falhamos. Paulo sabia disso. E justamente por saber quem ele era, ele pedia oração. Ele se colocava diante de Deus em humildade e clamava a Deus e pedia ajuda para o Senhor. Amados, o mundo que nós vivemos hoje, as pessoas procuram super-heróis. Super-homem, Mulher Maravilha. E às vezes a gente até cresceu com os nossos super-heróis, não é? Nos desenhos animados. Quando a gente era criança, a gente se espelhava em algum super-herói que gostávamos de, às vezes, de assistir. Eu me lembro, no tempo de muitos de vocês vão se lembrar, o tempo do He-Man, eu tenho a força, né? Outros no tempo do Capitão Marvel, que hoje voltou na moda nos filmes, né? E tantos outros histórias e filminhos e histórias de quadrinho em que os super-heróis faziam coisas grandiosas, umas coisas assim miraculosas,
super, mas na verdade nós crescemos vendo isso, mas nós nunca alcançamos ser assim. Talvez até desejássemos ser a Mulher Maravilha, né? Ou Homem de Ferro, ou Capitão Marvel, ou quem fosse. Só que nós deparamos com um mundo que mostra quem realmente nós somos, falhos, imperfeitos. E às vezes os sonhos que a gente tem, nem sempre nós conseguimos atingir. E aí é que nós precisamos da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, porque nós não somos autossuficientes. A palavra do Senhor diz que o orgulho precede a queda. Sabe, quando nós deixamos o orgulho tomar conta, é porque nós estamos perdendo o equilíbrio. Quando nós deixamos a autossuficiência tomar conta, nós não somos nem muito autossuficiente, nem nada, nem pouco autossuficiente. Na verdade, nós não somos nada. Nós precisamos da graça, da misericórdia do Senhor. Às vezes nós nos deparamos conosco mesmo e nos sentimos assim, fragilizados. Às vezes nos sentimos, como se dizer, nos sentimos assim, tão aquém, às vezes, da expectativa de outras pessoas. E talvez nos cobramos muito, nos sentimos frustrados, porque não conseguimos atingir talvez um objetivo, um sonho nosso mesmo, um sonho de alguém que sonha com aquilo que nós deveríamos ser, e vem a frustração, às vezes a depressão, porque não conseguimos ser aquilo que alguém almeja que a gente seja. As comparações nos afundam. As comparações que fazem de você com outra pessoa, como se o outro fosse melhor. Cada um de nós temos uma direção para a nossa vida, cada um de nós temos uma capacidade, cada um de nós temos um limite para a nossa vida, até mesmo um limite intelectual. As pessoas não são iguais. Existem pessoas inteligentes e pessoas esforçadas. Não significa que o esforçado, às vezes ele não é tão inteligente, mas ele é esforçado. Ele, continuando no seu esforço, ele vai chegar a ser tão como o outro ou até mais. Amados, pessoas são diferentes. Nós não somos iguais. O que é difícil para um, não é difícil para o outro. O que é fácil para um, não é fácil para o outro. O Senhor nos fez pessoas distintas, pessoas diferentes umas das outras. Justamente, você já imaginou se todo mundo fosse igual? Todo mundo pensasse igual? Como seria esse mundo? Seria talvez tão sem sal, sem tempero? É a diversidade. E muitas vezes até divergências de opiniões, de gostos, que faz o mundo ser belo como é. Se toda flor fosse cor-de-rosa, se toda fosse vermelha, toda fosse azul, não haveria essa diversidade de cores que nós temos. Imaginou se toda árvore fosse como um pinheiro? Não haveria a diversidade que nós temos. Se todo mundo fosse loiro, ou todo mundo tivesse olhos azuis, ou todo mundo só castanho, é essa diversidade que torna a vida bela. Até mesmo na nossa vida, se sempre fosse a mesma coisa, não tivesse nada de diferente acontecendo, ou bom ou ruim, a nossa vida seria uma mesmice e viveríamos num ostracismo sempre.
E não é bem isso que o Senhor tem para mim e para você, não é isso que Ele planejou. Você imaginou se o tempo fosse calor, só calor, não tivesse um friozinho gostoso? Se fosse só sol ou só chuva? É essa diversidade que faz a vida ter prazer, ter gosto, sabe? É esse tempero gostoso que faz a vida ser como é. Você imaginou se o apóstolo Paulo ele tivesse o poder de resolver todos os problemas? A vida seria meio que sem sentido. Quando ele pediu oração, ele sabia que a vida dele era cheia de altos e baixos. Momentos onde ele viu o poder de Deus agindo de maneira sobrenatural, mas havia momentos onde ele via a dureza do coração da pessoa ser tão grande e tão difícil que ele não tinha como atingir o coração da pessoa. As coisas não eram exatamente como ele sempre queria, sempre desejava, e era isso que fazia o ministério dele dar frutos, era isso que fazia o ministério dele, digamos, ter sabor. Se todo mundo fosse igual, eu creio que não haveria essa diversidade gostosa, esses desafios na nossa vida. Se fosse a mesmice sempre, nossa vida não teria desafio nenhum. É esse desafio que nos torna diferentes, é esses desafios que nos faz crescer, é esses desafios que nos faz mais fortes, mais firmes, mais tolerantes. Amados, quando nós achamos que nós não precisamos do outro, nós estamos em desequilíbrio. Nós não estamos firmes, centrados, nós estamos desequilibrados. Quando nós achamos que não precisamos do outro, estamos desequilibrados em a nossa emoção, muitas vezes o nosso intelecto. Quando nós achamos que somos melhor do que o outro, algo de errado tem, porque nós não somos. Quando nós achamos que nós não precisamos de Deus, estamos em desequilíbrio, porque nós precisamos. Você pode até pensar, de repente você entrou agora e está ouvindo, você pode dizer, mas essa pastora é muito, digamos assim, está viajando, né? De atribuir tudo a Deus, de confiar tanto em Deus dessa forma, de achar que nós temos que orar em todos os momentos e de colocar tudo diante de Deus e que Ele resolve tudo. Amados, faça essa experiência. Tenha, digamos assim, esse desafio na tua vida. Desafie Deus. Pode desafiar. Deus não vai se entristecer se você desafiar Ele em algo que você tem dúvida. Ele vai se entristecer se você não desafiar, não conhecer Ele e não crer nele e duvidar. Isso entristece a Deus. Quando duvidamos do poder dele. Deus não se entristece quando a gente está meio que para lá e para cá, sem ter aquela firmeza. Mas o Senhor entristece quando nós não cremos. Para crer, precisamos nos lançar nos braços dele. Para crer, nós precisamos confiar. Não confiar de boca, de palavra, olha, eu confio. Na hora da dificuldade a gente esquece. Não, é confiar de verdade, de se lançar nos braços do Senhor.
e saber que Ele não vai te deixar para trás. Amados, tem uma cena que eu acho muito linda. Quando um pai coloca uma criança assim, às vezes no muro, num lugar alto, e diz assim para a criança: pula. A criança olha para o pai, olha para o tamanho do tombo ali, para a profundidade. Ela paralisa de medo. E o pai insiste, diz: pula, pula, até que ela cria aquela coragem, ela abre o bracinho e faz assim, o pai corre, segura aquela criança, e ela gosta da brincadeira e vai de novo, e vai de novo. Com o pai ela faz isso, com o estranho, dificilmente. Ela só faz isso com quem ela confia. Amados, quando nós confiamos em Deus, nós podemos nos lançar nos braços dele. Mas para isso, nós precisamos de algumas coisas na nossa vida. Primeiro, saber quem é Deus. O que Ele é capaz de fazer por você. Mas como eu posso conhecer Deus? Quando eu começo a colocar minha vida na mão dele. Quando eu começo a orar e acreditar e confiar que Ele pode fazer. Agora, se nós não confiarmos, nós não acreditarmos, nós não vamos ter experiência com Ele nunca. A vida no dia a dia, os desafios nos faz confiar em Deus. Exemplo, muitas pessoas estão desesperadas por causa desse vírus, a ponto de uns entrando em depressão, outros não querem nem ouvir falar, nem ouve, não quer ouvir notícia, de medo, de pavor. Amados, Deus é Deus. A tua vida está cravada na mão de Deus e o teu tempo está contado. A Bíblia diz isso, que os nossos dias estão contados sem que nenhum deles existisse. E se você crê em Deus e sabe, tendo a plena certeza de que o que ele diz é verdade, que sua vida está na mão de Deus, então não é um vírus que vai te levar, você não tem que ter medo de nada. Você tem que confiar em Deus. Não é ficar desesperado, olhando quantos já foram, quantos morreram. Meu irmão, minha irmã, morre muito mais gente de acidente e de outros problemas de saúde. Isso não é nada perto de outras doenças do passado. Não é nada. Eu não estou amenizando de, olha, faça tudo, não tenha cuidado, não, jamais. O Senhor diz que nós temos que ser prudentes. Nós temos que nos cuidar? Temos que nos cuidar. Mas nós não podemos ficar desesperados, apavorados, porque a tua vida está na mão de Deus. É Ele que determina o teu tempo. E Ele já está contado o teu tempo. Se o teu tempo você tiver mais 30 anos de vida, não se preocupe com esse vírus. É mais 30 anos de vida que você tem. Porque Deus preparou para você. Então, amados, confia nesse Deus. Primeiro, confia no Senhor. Segundo ponto, o apóstolo Paulo, ele sabia quem era Deus, mas ele sabia também quem era ele. E você? Como está o teu coração? Como que está a tua vida diante do Senhor? Você tem descansado, tranquilo, pensando assim, não vou orar não, porque sempre tem alguém que ora por mim. Deus já sabe dos meus problemas, então eu nem vou orar, não vou colocar nada diante de Deus. Amados, Jesus sabia quem era Deus, porque ele é filho de Deus. Ele sabia muito bem. No entanto, quando ele precisava, ele estava lá diante de Deus. A palavra do Senhor diz que ele passava as madrugadas, muitas vezes, no deserto orando.
Quando, antes de ser preso, ele estava lá orando, pedindo para Deus, porque ele sabia da estrutura dele como homem, como ser humano. Amados, nós temos que entender a nossa estrutura, que nós somos seres humanos, somos falhos e precisamos da graça de Deus, precisamos do amor de Deus, precisamos da ajuda do Senhor. Não somos autossuficientes, não. Precisamos de oração. Nós precisamos da oração do outro. Nós precisamos nos colocar diante de Deus. E muitas vezes, naqueles momentos onde a gente se sente prostrado, se sente por baixo, é o momento mais propício de nos colocarmos diante de Deus. Porque o Senhor conhece o teu coração, mas Ele quer que você coloque a tua causa na mão dEle, a tua vida na mão dEle, o teu futuro na mão dEle. Paulo sabia muito bem o que estava para acontecer com ele. Jesus sabia o que estava para acontecer com ele. Tantos outros heróis da fé que a Bíblia fala, sabia muito bem o que Deus poderia fazer por ele. A palavra do Senhor conta que quando Esther foi se apresentar diante do rei Assuero, ela sabia que se ela apresentasse diante dele sem ser convidada, era a morte certa, salvo se ele levantasse o cetro e ela tocasse no cetro. Quando ele se levantava o cetro e apontava para a pessoa vinha e tocava naquele cetro, estava dizendo: essa pessoa não é passível de morte. Eu estou dando a vida, eu estou permitindo que ela venha à minha presença, mesmo sem ser convidada. Ela sabia que poderia, de repente, ele não estender o cetro e ser morta. No entanto, mesmo confiando em Deus, ela entrou em oração e jejum, colocou todo o povo em oração e jejum por ela, e cheia de coragem, ela foi, se apresentou, e a petição dela foi ouvida pelo rei. Ele estendeu o cetro, ela tocou no cetro, ela teve vida, e aquela petição que ela fez, ela foi vitoriosa em tudo que ela precisou, tudo que ela pediu, o rei atendeu, porque ela colocou diante do Senhor. Mesmo sabendo que Deus tinha poder para fazer tudo, ainda assim, ela se colocou em oração, pedindo a Deus, porque ela dependia de Deus. Amados, mesmo sabendo que Deus é grandioso, que Deus é poderoso, que Deus é tremendo e que Ele pode todas as coisas, nós temos que colocar diante dEle, como bons filhos, obedientes e equilibrados. Nós temos que colocar diante do Senhor, porque nós precisamos dEle. Então, amados, coloque a tua vida na mão do Senhor. Saiba que Deus é Deus e que nós precisamos dele, que precisamos de oração. Nunca deixe o orgulho tomar conta da tua vida, achando que você não precisa da intervenção de Deus. Nunca deixe o orgulho tomar conta, achando que você não precisa do outro, ou que você tem uma fé superior ao outro, ou que você é melhor que o outro. Não, ninguém é melhor do que ninguém. Não. Nós não temos mais fé do que o outro. O que nós temos foi dado por Deus. E se nós não alimentarmos essa fé, nem nós conseguimos permanecer em pé diante de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se coloque diante do Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na tua vida, e se você ainda não teve essa experiência com Deus, tenha essa experiência. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar na tua vida. Deixa o Senhor falar com você, porque Ele fala. Deixa Deus te tocar.
Deixa Deus, se sinta a presença de Deus, se permita a buscar a Deus. Tenha você o teu momento com Ele. E no teu momento com Ele, rasgue o teu coração, sem reservas. Coloque diante de Deus a tua causa, a tua situação, o teu eu, como você é, com sinceridade diante de Deus. Ele vai estar pronto para te ouvir, pronto para te ajudar, pronto para te estender a mão. A palavra do Senhor diz que é um coração contrito e quebrantado. Deus não despreza. Deus não despreza ninguém que se achega a Ele com o coração aquebrantado. Deus não despreza ninguém quando se lança aos pés dele em oração, não importando a tua condição, não importa a tua religião. Um dia eu fui na casa de uma pessoa para fazer uma visita. Deus me enviou àquela casa. Ela disse assim: olha, mas eu sou espírita. Eu disse a ela, falei, filha, eu não vim aqui por causa de religião. Eu vim aqui para orar por você, para falar do amor de Jesus. Não vim por causa de religião. Jesus te ama também, não importa. Não importa, meu irmão, minha irmã, a tua fé, se você é um livre pensador, não importa. A fé que você abraçou, Jesus te ama. É Ele que vai te dar a direção. Ele que vai te apontar o caminho. Ele que vai encher o teu coração de alegria. Ele que vai te dar a salvação. Você pode estar na situação que for. Um dia eu orei por uma pessoa e aquela pessoa trazia um peso muito grande. Aquela pessoa tinha feito algo, digamos assim, muito terrível. E ela não disse o que ela tinha feito, mas o Espírito Santo tinha me dito já. A pessoa fez tal coisa. E eu só confirmei. Falei, meu filho, você fez isso, isso, isso? Ele disse, sim, foi. Eu falei, mas Jesus te ama. Ele quer transformar a tua vida, ele perdoa o teu pecado. E ele falou, olha, não tem dia que eu não me lembre nisso, no meu erro, no meu pecado. Eu me tornei um andante nas estradas de tristeza, porque eu não entendo por que eu fui fazer aquilo. Eu sou um andante hoje. Eu falei, mas Jesus pode transformar a tua vida, porque Ele te perdoa. Eu falei, volta para casa, acerta a tua situação. Não viva mais pelas estradas como um errante, como um mendigo, porque Jesus te ama. Amados, não tem um pecado que o Senhor não possa perdoar. Não tem algo que você faça que o Senhor não tenha como te perdoar se você se arrepender de verdade e desviar do mau caminho. Se você voltar atrás, se arrepender, pedir perdão e mudar de vida, o Senhor vai te abraçar. O Senhor vai te curar. O Senhor vai te libertar. Jesus vai te abraçar com todo o amor do mundo, igual um filho pródigo. A história do filho pródigo. Venha para Jesus. Se coloque diante de Deus. Você não é autossuficiente. Ainda que as pessoas queiram de você e exijam coisas grandes, que você seja muito forte, muito firme, muito isso, muito aquilo. Nós somos frágeis. Temos as nossas fragilidades, sim. E o Senhor nos fez assim.
O Senhor não nos fez pessoas autossuficientes. E o Senhor nos fez justamente para depender dEle, para que Ele possa conduzir a nossa vida, para que tudo nos vá bem. Então, meu irmão, minha irmã, abrace esse Jesus com fé. Confie nele. Entenda, você não é autossuficiente, você precisa dele. Eu preciso dele. Nós precisamos dele nessa vida e além dessa vida. Então, meu irmão, minha irmã, entrega a tua vida na mão do Senhor. Deixa Ele cuidar de você. Procura conhecer o Senhor. Procura ler a Bíblia. E se você disser, mas eu não entendo nada, fala, Espírito Santo, me dá entendimento. Eu quero entender essa palavra. Pode ter certeza que Ele vai trazer, vai te dar entendimento. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Se coloque diante de Deus. Eu não sei da tua vida, não sei o que se passa, não sei como está, mas eu sei quem é Deus e sei daquilo que Ele pode fazer e conheço o tamanho do amor desse Deus, desse Jesus. Se coloca diante de Deus, se coloca nos braços do Pai agora, porque eu creio que Ele vai agir na tua vida poderosamente. Senhor nosso Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti. Senhor, somos falhos, imperfeitos, e reconhecemos isso, Senhor, mas nós queremos, Senhor, o Teu equilíbrio na nossa vida. Queremos o mover do Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, joga, Senhor, se há no nosso coração, Senhor amado, o orgulho, soberba, joga por terra, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos. Nos ajuda a crescer no conhecimento de Ti, nos ajuda a crescer na experiência contigo, Senhor. Paizinho amado, o Senhor conhece cada vida, cada coração agora. Toca no mais profundo do ser de cada um. Senhor amado, vai, Senhor, agindo de tal forma que possam, Senhor, sentir o teu amor, que possam sentir a tua misericórdia, a tua bondade, que possam sentir a unção do teu Espírito Santo nesta hora, que possam sentir um coração estranhamente aquecido do teu amor, Pai, em nome de Jesus. Vai agindo poderosamente, ó Pai, no nome santo de Jesus, que vidas possam se render aos teus pés, mesmo aqueles que já te conhecem, mas que possam, Senhor amado, se render aos teus pés e saber que nós precisamos de ti. Vem com a tua mão de poder, ó Pai, e nos dê essa graça, nos dê essa vitória, e que seja sobre a nossa vida o mover do teu Espírito Santo. No nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, e que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a tua igreja, Senhor, nessa nação, nesse país. Em nome de Jesus nós te pedimos, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, Senhor. Desperta aqueles que estão enfraquecidos na fé, aqueles que estão às vezes abalados na fé. Levanta na força do teu poder, ó Pai. No nome santo de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amados, que Espírito Santo de Deus possa nos dar uma semana de vitória. Dê para você uma semana de vitória, uma semana de bênção. Que você possa, essa semana, tomar uma atitude de buscar mais ao Senhor, de se fortalecer mais no Senhor e conhecer esse Deus mais e mais de perto, e intimidade, em profundidade, em nome de Jesus. Um abraço a todos. Deus os abençoe. Fique com Deus. Amém.